Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 20 de março, mais uma quinta-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, só se inscrever aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considerar deixar o seu like porque ajuda muito o meu trabalho desse lado, beleza? E caso queira, meu Instagram aí na tela para vocês, fico sempre à disposição por lá. Uh, Antes da gente partir para o gráfico, pessoal, já vou mostrar já, senão depois eu vou acabar esquecendo, tá? Para quem quiser, eu vou deixar aqui na descrição o link de dois grupos de estudos nosso aqui do canal, lá no Telegram, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, olha, onde eu sempre mando estudos, enfim, respondo aqui a galera do YouTube, tá? No nosso grupo de estudo de ações aqui no Telegram, tá? Então eu mando bastante estudos lá, ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo. E temos o nosso de cripto, ok? Inclusive, mando aí bastante informações e até a recomendação aí de conteúdo para o final de semana, ok? Bom, partindo para o gráfico, pessoal, Ibovespa na tela, foi o que eu comentei com vocês, a gente fez uma forte movimentação de alta, é normal que agora a gente passe uma correção, seja alguns dias laterais ou na contratendência. Então, por aqui, sem novidades, tá? Possibilidade de suporte para ser testado no Ibovespa seria essa região aqui dos 129.600 pontos, beleza? Por enquanto, tudo normal, correção, hoje um dia mais de boa, o dólar também corrigindo, mas segue alvo e tendência de baixa lá para a região dos 5.560, tal que seria ver dólar aí na região dos 5,50. Partindo lá fora já, cadê o S&P? Ainda também enroscado aqui nessa região, uma briga feia nesse último suporte, né? Agora como resistência, não tem muito o que comentar. O índice da Nasdaq idem, mesma situação, também aqui brigando, né? Consolidou um fundo. Se perder esse novo fundo nos 17.220, aciona pivô de baixa, que tem alvo nos 16.685, mas por enquanto nada interessante. O petróleo Brent, né, ganhando força para cima, mas ainda dentro de uma tendência de baixa, para a gente imaginar o petróleo fazendo a movimentação mais para cima, seria necessário a gente ver o rompimento aí de pelo menos essa linha de tendência de baixa no curto prazo, tá? Mas por enquanto ainda segue expectativa de baixa. Mais com uma recuperação, né? O minério de ferro segue totalmente lateral, tem suporte nos 95 dólares, tem resistência na região de 110. DXY segue enroscada aqui nessa região. Eu falei que quando a gente tem um pivô armando longe das médias, é muito mais provável que ele comece a falhar esse movimento e é quando a gente vê formar aquelas congestões no gráfico. Tá? Então, mais uma vez, DXY congestando, em congestão, depois de ter feito uma forte movimentação em linha reta e agora corrigindo aí normal. Tá mais para baixo, próximo suporte é nos 100 dólares. O DAX segue correção em topo lateral. O Hang Seng segue brigando no ponto lá de resistência, mas dentro de uma tendência de alta. Bolsa da Rússia segue também lateral em topo, tá? O Dow Jones também brigando nessa região. Um dia lá fora hoje bem contido de volatilidade, tá? Nada de interessante para comentar, não vou perder muito tempo. O ouro também corrigindo, fez mais uma pernada em linha reta. Tem alvo um pouquinho mais para cima nos 3.075 dólares, mas agora tem a possibilidade também de passar alguns dias aqui laterais, ou seja, mais uma correção. Movimento muito bonito do ouro. A prata, agora sim volta para testar aqui, olha, essa região de antigo ponto de resistência agora como um suporte. No rompimento das máximas aqui gera expectativa de dar mais uma puxada para cima, tá? Próximo ponto que deve ser testado e que é relevante é os 35 dólares. As criptos, assim como os índices americanos hoje, um pouco mais travado, nada de interessante. Temos aí Bitcoin, segue o processo de congestão. Para a gente imaginar agora o Bitcoin fazendo uma movimentação ou deixando o viés um pouco mais positivo para cima, é necessário que pelo menos ele faça o rompimento dessa linha de tendência de baixa que vem se estruturando aqui, ok? Mas por enquanto ainda segue o viés no curto prazo um pouco mais para baixo. Próxima zona de suporte, se ele faz mais um pivô de baixa, é lá na região de 73 aos 67 mil dólares, tá? O que eu particularmente ia adorar, né?
O Ethereum também segue um pouco mais fraco, devolveu basicamente toda aquela alta de ontem que chamou a atenção. Segue aqui também mais provável desenhar isso aqui, né? Olha, congestão. Seria ele formar um movimento aqui, bate cabeça, tenta romper para cima, falha, volta para cá, tenta perder fundo e cria mais um processo aqui de congestão, ok? Mas por enquanto, assim, nada muito interessante no Ethereum. E as outras altcoins, mesma coisa. Também andando lateral Polkadot. A VAX segue também congestionada. Aave congestionada. MakerDAO congestionada. Ondo. Lateral, nada. Link. Também lateral, não tem nada para fazer. Tá? Dito isso, voltando para a nossa bolsa, as duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances no dia de hoje, e após isso, análise é pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos feedbacks, e sigo aí feliz de saber que, de alguma forma, eu consigo acrescentar no aprendizado de vocês, principalmente na leitura de tomada de decisão no dia a dia, beleza? Então, o que eu puder ajudar, estarei sempre à disposição aqui. E lembrando, se você aí do outro lado gostaria de ver análise de alguma ação em específico ou algum ativo, é só deixar aqui nos comentários que eu trago análise pro dia seguinte, beleza? E lembrando, pessoal, dia 27 agora de março, se eu não me engano, quinta-feira que vem às 18h30, vamos ter a nossa live aqui com vocês, onde eu e o Sérgio, que é o analista fundamentalista aqui da Capitalizo, né, vai fazer aí o comentário sobre as demonstrações de resultados das empresas, tá? Então o Sérgio separou aí as empresas em destaque positivo com as demonstrações que ainda estão rolando, diga-se de passagem, e também os destaques negativos. E junto com o comentário, com o estudo dele dessa última leva de resultado das empresas, a gente vai colocar análise técnica em cima desses ativos e ver o que de fato pode gerar oportunidade mais para o curto prazo, quem sabe para o médio prazo também a gente comente alguma coisa, fazendo essa junção de análise fundamentalista e olhando a análise técnica desses ativos que foram analisados os resultados da empresa e comentando o que tem de interessante, né, de oportunidade e o que também não é interessante, a gente prefere descartar num primeiro momento. Tá? Então vai ser muito interessante no dia 27 agora de março às 18h30 aqui e vai ser ao vivo aí com vocês para a gente poder bater um papo e conversar durante esse processo de análise. Beleza? Partindo aqui para as ações, tá, pessoal? BIF3 hoje sobe 8%, chamando a atenção do pregão. Esse foi um ativo que eu trouxe para vocês, né? Eu comentei a primeira possibilidade dele aqui, que aí foi estopado. E agora, eu não me lembro se eu comentei aqui ou comentei aqui de novo, olha. Mas é o que eu sempre trago para vocês, olha o contexto. Da onde que foi que ele começou o movimento? Ele perde esse fundo. Ó, ele perde esse fundo e volta a fechar acima. Teria uma entrada aqui, um stop na mínima, e aí ele vai embora, tá? No curto prazo, não seria errado você encerrar aqui. Na área que o papel trabalha de uma certa maneira congestionado, mas ele acabou passando aí, né? Se a gente olhar, provavelmente tem uma divergência aqui também, que eu já tinha olhado para vocês, né? Olha, divergência de alta em BIF3 agora, é óbvio, né, pessoal? Agora não tem mais nada para fazer, tá? Muito distante da média, ó, esse é o primeiro parâmetro. Preço distante da média móvel de 9 no gráfico diário, eu não faço absolutamente nada, ok? Então seria ideal agora correção aqui ou correção na contratendência, mas de fato não vejo mais nada interessante para fazer. O segundo ativo que mais subiu, eu nem deveria mostrar aqui, porque é um ativo que está na nossa carteira fechada da Capitalizo. Porém, como ele subiu bem e já passou do nosso ponto de entrada, então eu vou acabar comentando também, tá? Porque não tem problema. Então foi Mafrig, tá, pessoal? Essa foi uma operação nossa aqui da Capitalizo, né? A gente entrou aqui no pivô, já tem aí da nossa entrada com essa forte alta de hoje 10,62% de ganho, tá? Então só estou comentando porque já passou a entrada, que já não tem mais nada para fazer, né? Tem alvo lá para a região dos R$ 18, então uma Frig aí foi o segundo papel que mais sobe no dia de hoje e felizmente é um ativo que está na nossa carteira aqui de swing trade da Capitalizo, ok?
bem bonito, inclusive, uma frig, né? Bastante fluxo comprador, acionou pivô e agora abre espaço para buscar alvo mais longo, tá? Então, o destaque do pregão de hoje foi os setores aí de frigorífico. Papel feio, que ficou feio no dia de hoje, né? Feio não, que é um dos papéis que mais subiu. Embraer, hoje uma queda de 6%. Não acho nada interessante para fazer agora, tá? Nem compra nem venda. Local web também não tem nada, tá lateral em fundo, não vejo nada interessante. Jales Machado, última entradinha que deu aqui no papel, apesar de ser um papel que está numa tendência forte, de baixa, a gente vê uma leve divergência de alta. Uma leve divergência de alta aqui. Deixa eu já tirar isso aqui. Só que o papel não consegue ganhar força, né? A última entrada foi na onde? Aqui embaixo, olha. Aqui embaixo, com um stopzinho aqui. Ele deixou um engolfo de alta em cima de zona de suporte de canal de baixa. Expectativa pegar a movimentação para o curto prazo para tentar carregar até a região lá dos 4,30, tá? Mas por enquanto, papel bem feio. Vamos ver se ele romper a máxima de hoje, se ganha força um pouco mais para cima ou se de fato ele vai deixar um topo descendente e pivotar para baixo, ok? Tupi 3, papel muito feio, tá? Não vejo nada interessante para fazer no papel agora. O papel chega lá numa zona de suporte, que é a zona mais importante, que é essa região aqui, né? Que já foi testada na faixa dos 19. Se ele perde essa região, ainda tem um paraquedas reserva um pouco mais para baixo. Aqui, que dá para considerar, né? Olha. Então essas são as próximas zonas de suporte que eu vejo para Tupi. 18,12, 17,04 e ladeira abaixo os R$ 15, tá? Mas agora, tem algo para fazer? Não. Nem compra nem venda, tá? Não tenho o que fazer aqui. Não acho interessante para nada nesse momento. Microsoft, tendência de baixa no curto prazo, né? No médio prazo o papel trabalha com uma tendência de alta ainda. Segue o processo de uma correção mais forte, ainda não tem indícios de movimentação de alta. Para pensar em compra aqui, eu gostaria de ver alguma barra, né, algum engolfo de alta próximo a essa região de suporte, algum volume comprador aqui que chame atenção junto com o contexto, mas por enquanto ainda não vejo nada, tá? Nem compra nem venda por enquanto. A Loop 4 bateu lá no alvo, né? Olha. Então ontem eu mostrei a Loop 11, hoje mostrando a Loop 4 a pedido de vocês, né? Mesma situação, ombro, cabeça, ombro invertido, movimentação para cima. Comentei com vocês aqui, né, sobre possibilidade de compra para curto prazo. Olha, o papel deu o primeiro alvo 6,22, chegou a puxar 8. E alvo principal, retornar lá para o seu topo anterior. Que topo é esse? Na região dos 10,58. Tá? Então, bonita movimentação, papel que acabou andando bem, chamando a atenção do setor elétrico, né? Então ele rompe essa primeira congestão. E é claro que fica nítido, a gente consegue marcar outro ponto que chama atenção no papel, que é uma congestão um pouco mais para cima. Né? Então tem a congestão menor aqui embaixo e congestão maior considerando todo esse V aqui embaixo. Tá? Eu vou marcar só para que vocês consigam visualizar melhor, que seria esse V aqui. Ó. Toda essa congestão. Ok? Agora já não tem mais nada para fazer. Quem está posicionado e já fez parcial, aqui complica o ajuste de stop, porque ele ainda não deixou algum fundo ascendente. Tá? Então, eu não mexeria no stop, tá? Manteria o stop original lá naquelas regiões dos R$ 9, talvez um pouquinho mais para cima aqui nos 9,25, mas eu esperaria ele corrigir, ver se ele deixa um fundo nessa região dos 9,60, para depois fazer o ajuste do stop nesse momento. Tá? Não acho que vale a pena encurtar demais aqui. Tem a possibilidade do ativo fazer isso, olha. Essa movimentação, deixar um fundo ascendente aqui, inclusive dando novas oportunidades para quem não pegou o papel no curto prazo, tentar mais uma onda para cima, tá? Algum trade de correção, seja ele na lateral ou voltando até as médias, né? Mas no momento não tem nada para fazer, mas é um ativo que pode dar ainda boas oportunidades quando corrigir ele mais próximo das médias. Então, ponto, disclaimer. Como eu identifico regiões interessantes para não entrar fazendo cagada depois que o movimento já foi? Eu não comprei aqui embaixo porque não senti confiança, não tinha um contexto tão agradável, o momento ali do geral do Ibovespa não estava legal, né? Eu não entrei aqui, aí eu vou entrar aqui em cima porque eu tô com medo de perder dinheiro, porque eu não entrei e vi todo mundo ganhando dinheiro nessa última movimentação de alta do Ibovespa.
não adianta ficar remoendo isso, tá? Eu tenho que aguardar um novo contexto, porque se o ativo entra numa tendência de alta no curto prazo, como funciona uma tendência de alta? Já dizia na teoria de Dow, topos e fundos ascendentes. Então eu tenho um topo, ele corrige, deixa um fundo, faz um novo topo e não perde fundo, e assim sucessivamente. Se eu imagino isso, que o papel entrando em tendência, para que eu vou querer entrar de qualquer jeito? Sendo que eu tenho que esperar, eu tenho que ter paciência para que ele desenhe novamente um contexto que confirme a minha entrada. Não que ela vá dar certo, mas que eu tenha uma justificativa para falar, eu estou comprando aqui por conta disso, disso e daquilo. Eu tenho um stop aqui, é o setup de correção, é 9.1, é 9.2, é 9.3, é 9.4, é ponto contínuo, é bandeira de alta, é flâmula, é envelope, rompimento de topo, seja qual ele for o contexto, mas que você tenha uma justificativa. Bom, eu estou comprando aqui por quê? Eu estou comprando aqui porque o papel fez uma movimentação de alta, rompeu uma linha de resistência, voltou para corrigir próximo das médias, na barra seguinte ele rompeu a máxima, então eu entrei pelo 9.2, meu stop está aqui embaixo, meu alvo está aqui, né? Então isso que é interessante, por isso que eu trago para vocês uma análise bem detalhada, fico comentando até que muitas das vezes repetidamente, né? Rompeu o fundo, fechou acima, aqui tem congestão, tem esse padrão técnico, tá? Eu poderia falar de novo, só um movimento, aqui tem uma barra, você compra aqui, stop aqui, alvo ali e acabou. Mas eu gosto de detalhar para vocês para chamar a atenção de vocês para olharem esses contextos, né? Que facilita na hora de tomada de decisão. É eu entender o que está acontecendo e o que pode acontecer, tanto positivamente para minha posição, quanto negativo. Por isso que a gente não pode olhar só o alvo daquela operação ou quanto você pode ganhar e esquecer o stop. Pelo contrário, você sempre olha o seu risco primeiro e aí você vê o espaço que aquele ativo tem, o alvo que ele tem para andar e você vê, bom, se eu tenho um stop de X e esse X está dentro do meu gerenciamento de risco, eu aceito esse risco, qual que é o alvo dessa operação? Ah, o alvo aqui são 2x, são 3x. Bom, então beleza, isso aqui me chama atenção por conta disso. E não só olhar, nossa, tá rompendo aqui, ele pode buscar os 12, né? Olha aqui, pegar no gráfico aqui e mostrar, né, do rompimento aqui em cima que dá, nossa, 9% é lindo. Mas se você não olhar o tamanho do seu risco antes de medir essa posição, ela acaba se tornando desconfortável, o que acaba atrapalhando o restante todo depois da operação. Beleza? Se eu já monto a estratégia e tomo as decisões convicto do que eu estou fazendo, quando o movimento acontece, isso não gera ansiedade, ou então gera menos. Mas você já sabe o que você tem que fazer. Eu estou entrando aqui, eu vou conduzir com essa média. Se ele bater aqui e começar a perder força, talvez eu antecipe uma saída parcial, ou não, não vou antecipar a saída parcial, vou manter ali e não mexo, não vou mexer no meu stop, né? Para que vocês consigam também ter esse parâmetro de comparação e ver o que de fato funciona para o seu modelo operacional, para a sua estratégia, principalmente para o seu perfil, né? Então, o que eu passo aqui é para conseguir englobar no conhecimento de vocês um pouco do que eu sei, tá? Mas não que necessariamente tenha que ser 100% assim, nada disso. Às vezes alguém vai falar, putz, essa média não funciona, prefiro operar sem média, mas, né, tem a bandeira de alta, a bandeira de baixa, tem as figuras gráficas que necessariamente não precisam de médias, mas eu trago aqui esses contextos bem detalhado para de alguma maneira a parte disso conseguir ajudar vocês na tomada de decisão, beleza? Bom, continuando aqui depois de ter falado pra caramba, né? Pague menos para médio prazo, não vejo nada interessante, já comentei ontem, tá? Então não vou falar aqui de novo, mas não tem nada, porque não tem nada, tá totalmente lateral. Pose, olha, eu comentei com vocês no vídeo de sábado, né? Puxou bem, olha, lembra da entradinha aqui? De novo, vou repetir, barra de ignição, né, um engolfo de alta, em zona de suporte de curto prazo, que é o suporte dessa consolidação, mas em confluência com o suporte de longo prazo, que vem desde 2016, né, ó, que é essa linha que eu passei para vocês. Então, só hoje o papel chegou a puxar 3%, 6%, né, se eu não me engano. Hoje, agora após o fechamento do pregão, sai o resultado da empresa, então é bem provável que amanhã ele entre, abra com gap, né? Faça algum movimento desse. Hoje foi uma boa oportunidade para fazer o quê? Uma saída parcial. O papel chegou a puxar aí, olha, 6%. Fez uma saída parcial de 6%, garante parte desse lucro e amanhã, na abertura, fica bem atento aí com Pose 3, tá?
O papel agora gera a possibilidade de compra, se for o caso, só lá acima do 5,93, ok? Vamos ver se tem alguma coisa no OBV, que geralmente aqui ele já antecipa a possibilidade, né, de algum movimento, olha. Então, a gente vê que no preço ele ainda está um pouco longe dessa resistência da congestão, só que no indicador de força ele já está brigando lá em cima, olha. Então, pose 3, ganhando força acima dessa região de resistência, abre expectativa para um movimento mais direcional para cima, tá? Outro ponto que eu não tinha comentado com vocês, que eu reparei agora, que eu fui olhar aqui, é a divergência de alta no próprio OBV, né? Então a gente já tinha aqui, olha, eu não lembro se eu comentei com vocês, fundos mais baixos no preço, olha o OBV como é que já estava para cima, ok? Já estava para cima. No dia de hoje entrou bastante força compradora, a gente vê tanto pelo indicador quanto pelo volume lá embaixo. Não, então, volume comprador muito acima da média, talvez, quem sabe, antecipando aí um bom resultado de pose 3. Tá? Estou supondo isso, pelo amor de Deus, não estou falando que seja isso, estou supondo isso, dado a força compradora que entrou hoje, mais a leitura ali do OBV. Ok? Vamos ver amanhã na abertura, né? Ficar bastante atento, se perder aqui 4,90, aí fica bem feio, tá? Fica bem feio e tem que zerar a posição. Honey 3 para médio prazo, não vejo nada, tá? Foi um papel que eu comentei com vocês, a gente pegou toda essa baixa, ele chega na zona de suporte, reage, mas ainda está congestionado, tá? Ganha espaço interessante aqui para cima, olha, do 7,62. Para médio prazo, não vejo nada interessante para comprar no meio do caminho aqui, tá? Para comprar, para tomar risco para o médio prazo, teria que ser mais aqui nessa região próxima ao fundo. Se fosse pelo gráfico diário, olha, esse engolfo aqui poderia ser uma possibilidade, pelo menos para iniciar a montagem de posição, tá? Mas não vejo nada assim que me agrade por enquanto para médio prazo, não. SAPRE 4 é um papel que já está em alta no médio prazo. Não vejo a entrada aqui, porque, de novo, está no meio do caminho, né? Eu tenho um suporte aqui embaixo, onde seria uma boa possibilidade se eu quisesse apostar, não, mas não gosto de ficar usando essa palavra, né? Montar uma posição para o médio prazo seria um pouco mais aqui para baixo, agora aqui no meio do caminho eu não faço nada. Agora, quem já está posicionado, o stop de médio prazo é aqui embaixo, olha. Aqui embaixo, 4,70, acho um stop aí supimpa para médio prazo. Enquanto não perder essa região aqui, se já estiver posicionado, tenta aí conduzindo essa operação aí para longe. Beleza? O papel fica interessante se começar a romper aqui a região dos 6,10, tá? E aí ganha espaço mesmo para cima, só lá no 6,50, que aí ele rompe toda essa resistência e é top story, que aí ganha bastante espaço para cima, ok? Mas é um papel sim que vale deixar no radar. Mas eu prefiro o Sapri 11, tá? Sequoia não faço nada. Não gosto do papel. Papel tendência de baixa, nesse papel aqui já era, morreu. Não faço nada, principalmente para médio prazo, tá? Eu não vou ficar posicionado em ativo lixo para médio prazo, né? A gente já tem um monte de problema e um monte de risco para se preocupar em operações. Então, quanto menos ativo lixo eu colocar numa carteira para médio prazo, já mitigo boa parte de risco, tá? Então, assim, não acho interessante Sequoia. SLC3, comentei com vocês. Papel totalmente lateral. Totalmente lateral. Isso aqui é gráfico semanal. Fui dar uma olhada no OBV. Isso aqui, para mim, tá com uma cara de distribuição. Tá? Tá com cara aqui de fundo, não sei, desmontando posição muito grande. Tá? Porque a gente vê o OBV, de certa maneira, lateral, pendendo mais para baixo. Olha. No OBV, ele já quer perder o fundo principal, olha, que é esse aqui, dos 479. O outro fundo no OBV é só lá embaixo. Já no preço de SLC3, olha, enquanto que no indicador ele já está próximo de perder o fundo principal, no preço ele está aqui em cima ainda, olha, dessa congestão, olha. Então, isso aqui está me cheirando uma grande distribuição, tá? Não digo nada se a gente não vê esse papel ainda, olha, aqui embaixo. 12,85. Só que não tem nada para fazer, só por conta disso, de eu achar que ele vai vir aqui por conta dessa leitura, ainda está muito longe disso acontecer. Né? E nem por isso eu vou vender aqui com stop aqui em cima só por conta disso. Porque o que eu acho e nada é a mesma coisa. Né?
mas é um papel que não me chama atenção de maneira alguma. Beleza? Deixa eu ver aqui rapidinho se tem mais alguma coisa para a gente comentar, senão a gente vai finalizando. Tem Movida, né, que me perguntaram, olha, agora a Movida, agora deu entrada, tá? Eu comentei no vídeo, eu não lembro quando me perguntou, eu falei que não tinha entrada, que foi aqui em cima, né, ele estava sozinho. Agora olha lá o que ele fez, trade de correção, pessoal. Tá vendo como é que tem que ter paciência, olha? Movimentação de alta. Me perguntaram quando ele estava aqui. Eu falei, aqui não tem entrada, não tem nada para fazer. O que, que ele fez? 1, 2, corrige, testa a média móvel de 9, rompeu a máxima, eu tenho uma compra, stop na mínima. Chablau. É isso que tem que fazer. Pronto. Tem que ter paciência. Né? Paciência faz parte de, sei lá, 70% do operacional. Ok? Qual que é o alvo de movida? Agora sim fica bonito para cá, porque ele sai dessa congestão não mais em linha reta. Agora ele fez uma correção. Alinhado com as médias, expectativa de pivô projetado para cima, tem alvo para cá. Beleza? Outra coisa que eu queria mostrar, olha, lembra o estudo que a gente fez em BOVA 11? Olha lá onde que a gente fez o estudo. Lembra que eu comentei com vocês? No padrão do rompe fundo numa barra e volta a fechar acima. A gente está comprado no nosso estudo no fundo do Ibovespa, lá embaixo, em 116, 10,90. Lembra? A gente fez parcial aqui em cima, em 126, ele corrigiu, fez o novo pivô. Qual que é o stop aqui? Olha, o meu stop inicial era lá embaixo. Agora que ele deixou esse novo fundo aqui, o meu stop vem para cá. Tá? Então, estou só mostrando para vocês o exemplo de como gerenciar uma posição. Beleza? Então, a BOVA 11 a gente está comprado lá no fundo. Né? Vamos ver se a gente consegue carregar até a faixa lá dos 133. E é bom montar esses estudos assim, porque se você fala, às vezes, é difícil até de acreditar que está comprado no fundo. Né? Mas a gente fez a leitura, foi o contexto aqui todo que eu trouxe para vocês no decorrer de toda essa movimentação. E agora a gente ficou aí, acabou ficando, né, muito bem posicionado. Beleza? Bom, espero poder ter ajudado vocês até aqui. Fiquem todos com Deus, um ótimo descanso e até o próximo vídeo.